Ciências, a importância dos animais. Todo animal que existe em nosso planeta é importante. Para as pessoas, essa importância pode ser direta quando se utiliza o próprio animal ou algo que ele produz. Muitos animais são importantes para o homem, pois lhes servem na alimentação, no trabalho, no transporte e na natureza. Vamos ver como tudo isso acontece? No vestuário, alguns animais fornecem lã e outros couro para a fabricação de roupas e acessórios. Prestação de serviços. Nela podemos dar o primeiro exemplo do cão-guia. Ele serve para ajudar os deficientes visuais na sua locomoção. Ainda com os cães, temos o cão de guarda, o cão farejador. Alguns animais vão servir no transporte. Os cavalos, os burros. Antigamente, as pessoas se locomoviam com as carruagens, as carroças. Hoje, isso é considerado maus tratos nas ruas se encontrarmos, tá bom? Bom, o gado também colabora na agricultura. Na alimentação, os animais são fornecedores. Por exemplo, a vaca fornece leite e a carne. A galinha fornece o ovo e a carne dela também. O carneiro fornece a carne, o leite e a lã. E o porco, ele fornece a sua carne, banha. E com esses produtos nós podemos produzir outros produtos. No meio ambiente, todos os animais possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. São eles que dispersam sementes e, portanto, plantam árvores, controlam populações de outras espécies e ainda produzem remédios para a cura de muitas doenças, inclusive nos seres humanos. A função deles é importantíssima para a existência de outras espécies. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade selecionou 6 espécies que se destacam na natureza. E agora nós vamos ver elas. A primeira são as abelhas. A polinização feita por abelhas contribui com a manutenção da diversidade de espécies na Terra, sendo o fator mais importante para a existência da vegetação. O desaparecimento das abelhas levará à redução de várias espécies de plantas e animais. Os sapos, os anfíbios, são considerados bioindicadores, ou seja, eles conseguem prever alterações nos ambientes. A pele permeável e o ciclo de vida em ambiente aquático e terrestres são características que os tornam suscetíveis a alterações no ambiente, tanto físicas, a umidade e temperatura, como químicas, a poluição, por exemplo. A sensibilidade de algumas espécies permite dizer que o ambiente não vai bem quando deveriam estar presentes e não estão. Se em um ambiente deveriam existir sapos ali e não existem, significa que a poluição está muito, muito elevada. Ou os sapos comem os insetos, controlando a existência deles, diminuindo a sua população. E os insetos, principalmente os que prejudicam o ser humano. O terceiro animal da lista é a anta. Tem o hábito de procurar comida durante o fim de tarde, de noite e de madrugada. Durante o dia costuma descansar escondida na mata ou dentro d'água, local considerado como refúgio para elas. Em períodos de cheia, com a inundação das florestas, a anta mergulha atrás de frutos caídos das árvores. A principal predadora da anta adulta é a onça-pintada. Os jovens e filhotes também são presas das sussuaranas e jacarés. A anta, além de ser o mamífero maior terrestre da América do Sul, é considerada a jardineira de nossas florestas, por ser uma excelente dispersora de sementes, contribuindo dessa forma para a formação e manutenção da biodiversidade dos biomas brasileiros, onde vive, principalmente na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e no Pantanal. Nessa lista, o próximo é o cupim.
Ele pode ser considerado uma espécie-chave devido à sua grande abundância e impacto no meio ambiente. Esses insetos são capazes de digerir celulose, que serve de alimento para um grande número de organismos. E os seus ninhos, os cupinzeiros, servem de abrigo a um monte de animais de diversas espécies, incluindo invertebrados e vertebrados. São muito importantes para o solo. Em quinto, a onça. Belíssima. Bom, a onça pintada ela exerce importante função ecológica para a manutenção do equilíbrio dos ambientes onde ocorre, principalmente por regular o tamanho das populações de suas espécies presas, como as capivaras e jacarés. É um animal que exige extensas áreas preservadas para sobreviver e se reproduzir. Dessa forma, a onça pintada é considerada uma espécie guarda-chuva, pois suas exigências ecológicas englobam todas as exigências das demais espécies que ocorrem no seu ambiente. Ou seja, quando a onça estiver bem, outras espécies estarão bem. A última espécie é o peixe-boi. No Brasil existem duas espécies, uma que vive no ambiente marinho, em água salgada, e outra que vive nos rios, água doce. Os peixes-bois fertilizam a água dos rios com os nutrientes encontrados em sua urina e fezes, que servem de alimento para muitas larvas de peixes e fitoplânctons. Mas a gente vai deixar os fitoplânctons para estudar depois. Bom, os peixes-boi contribuem para o controle biológico de plantas aquáticas, regulando a sua multiplicação. A espécie marinha evita que algas se acumulem em um único local da costa e também as impedem de alcançar superfícies litorâneas e dificultar a vida marinha nesses locais. Bom, nós vimos a importância dos animais na nossa vida e na natureza. Existem muitos outros animais, mas a gente viu somente 6. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Um beijo para você e até a próxima!